Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Aí segue, cantai-lhe salmos. Esse é o Salmo 105, primeiro verso. Render graças ao Senhor, invocar o seu nome, falar dele e fazer conhecidos os seus feitos entre os povos. Não basta a gente apenas crer em Deus, achar tudo maravilhoso. Nós temos uma parte que compete somente a nós, de sairmos para fazer conhecidos os feitos de Deus para as outras pessoas, diante das outras pessoas. É maravilhoso isso? Aqui é um convite para que você seja um missionário, para que você pregue a palavra. E tem muitas maneiras de pregar a palavra. Nós estamos pregando aqui pela TV, pelo rádio, os cursos bíblicos, as mídias sociais, aí maravilhosas. Aqui a Novo Tempo é espetacular. Vamos pregar o Evangelho. Use o método que estiver à sua mão para fazer isso. Mostre o Evangelho nas suas atitudes, mas o convite é mostrar aos outros quem é Deus, os seus feitos maravilhosos de conversão, de transformação. Bonito. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E nós temos a alegria de poder estar com você. Na TV, 6 da manhã, TV Novo Tempo, claro. No Deezer, no Spotify, no NT Play. Estamos com você também todos os dias no YouTube. Nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Pronto. Anotou isso? Se inscreva no canal. A garganta já vai falhando. Se inscreva no canal. Vai ser uma bênção. Dê o seu like, clique no sininho para receber as novidades. Eu tenho certeza que você vai ser um missionário pregando a palavra, copiando o link, mande para as pessoas, se é esse o método que você escolheu, mas não deixe de mostrar os grandes feitos de Deus na sua vida, no mundo e o que Ele tem planejado para todos nós, tá bom? Anjos da Esperança são nossos queridos parceiros, gente que acredita no trabalho e na missão da Novo Tempo e que nos ajuda através das suas ofertas. E elas são muito bem-vindas. Tudo isso aqui você vê, os Anjos da Esperança tiveram uma boa parte. Os equipamentos e cursos bíblicos e tudo mais. As rádios, as TVs, uma beleza. Então, se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, eu quero fazer um convite para você. Mande uma mensagem para este WhatsApp e faça a sua pergunta, diga o que você quer saber. E participe com a gente. Vale a pena pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho todos os dias aqui, né? Estamos aqui ajudando a pregar a palavra de Deus. Graças aos Anjos da Esperança, nós podemos lhe dar esta revista gratuitamente. Essa é a revista aqui, ó. Cura do Pecado. Um título bem ousado, né? Aqui estão os temas, eu já mostrei para alguns. Deus existe, é o primeiro tema, hein? Já vem com um tema pesado aqui. Por que devo confiar na Bíblia? Criação, origem do mal, plano da redenção. O pastor Rafael Rossi, que apresenta o programa Arena do Futuro, ele preparou essa revista, esses temas, né, dessa revista com muito carinho para você, tá bom? Este outro WhatsApp que aparece aqui, não é o mesmo dos Anjos da Esperança, esse outro, para você fazer a sua inscrição. Beleza? Bom, hoje nós vamos avançar e dar uma olhadinha no capítulo 5 de Esdras. Eu queria convidar você para ficar aí, porque vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já para o estudo desse capítulo. Olá, estamos de volta. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, para você que chegou agora, né? E você que está conosco aí, somos gratos pela sua audiência, tá bem? As pessoas estão com a gente no NT Play, no Deezer, no Spotify, no YouTube, nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT.
Se você ainda não conhece lá, dê um pulinho, se inscreva no canal também, tá bom? Bom, vamos lá, capítulo 5. A história está se desenvolvendo, o povo volta para Jerusalém, o povo fica feliz, 4 meses, 1.500 quilômetros mais ou menos. O povo já constrói o altar, já começa a sacrificar. No segundo ano, começam a colocar as bases do templo, uma emoção tremenda. E aí vem os críticos, vem os que perseguem, os invejosos, né? Os enviados pelo mal. E quando digo mal aqui, entendam, enviados por Satanás, né? Pessoas que foram motivadas por ele para não deixar o templo. O templo era a presença de Deus. Se Satanás não deixar construir o templo, né? Não permitisse, dificultasse, não saísse o templo, eles desanimassem e tal, então ficaria uma coisa bem estranha. E ele achou que podia fazer isso e foi lá atrapalhar os homens. Eles construíram um pouco, mudou o rei, eles escreveram uma carta e o rei disse: não, ninguém constrói aí sem a minha autorização. E, infelizmente, os judeus que lá estavam começaram a construir suas casas. Mas, de repente, começam a vir as palavras de Deus. No capítulo 5, segundo estágio, primeiro estágio. Temos aqui no capítulo 4, oposição séria, cerrada. Segundo estágio, está aqui, Deus usou pregadores da palavra. 2 profetas entram em ação aqui, Ageu e Zacarias. Profetizaram aos judeus que estavam em Judá e Jerusalém em nome de Deus, cujo espírito estava com eles. Então eles se dispuseram, ali Zorobabel, Jesua, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Deus enviou profetas para dizer assim: vamos lá, gente, vamos construir a casa. Não importa que eles disseram que não, construam a casa, a minha casa. E eles foram construindo e foram mexendo nos muros também. Começaram novamente. Parem de construir as casas de vocês, construam a minha casa. É esse o propósito pelo qual vocês vieram. E vamos lá. Aí nesse tempo veio o governador, Tatenai. Era um homem sensato, não era samaritano. Olha que coisa, não era samaritano. Ele soube que havia um decreto do rei dizendo que eles não poderiam construir. Então ele foi lá saber, como governador, um homem do rei. Ele veio com seus companheiros aqui e disse: quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurar este muro? Veio a pergunta. Vocês têm autorização para isso? Não sabiam, evidentemente, de Ciro e tudo mais. E a resposta, ainda, ele perguntou mais uma coisa, verso 4. Quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Quero nomes. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Então, eles não precisaram parar. Olha que coisa boa. O nome dele é difícil, é Tatenai. Ele vai lá e diz: eu sou governador aqui, não estou sabendo de nada. Como é que vocês estão reconstruindo aí? E aí disse: não, nós estamos aqui. Bom, aí estão os nomes e tudo mais. Aí esse Tatenai escreveu uma carta e aqui é suprimido o diálogo deles antes da carta. Mas pela carta a gente vai entender. E o capítulo, a partir daqui, é a carta, né? Eis a cópia da carta de Tatenai, governador daquém do Eufrates, quer dizer, tudo aquilo lá, a terra de Judá pertencia, né? E eles enviaram para Dario. Bom, ao rei Dario, paz, toda paz. Era bem comum, né? Começar a carta assim. Seja notório ao rei, é legal ler tudo aqui, eu não vou ler tudo para não ficar cansativo, né? Mas é legal ler a carta, é muito bom. Ler a carta, bacana mesmo. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, a madeira se está pondo nas paredes,
e a obra se vai fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. Bonita linguagem, eu acho bonito isso aqui. Aí perguntamos aos anciãos, aí ele vai contando, era um homem sensato, esse daqui. E não tinha a raiz do samaritano de inveja, de ódio. Ele era o governador, foi saber. Aí perguntamos, quem que deu a ordem? E eles responderam aquilo que nós já vimos ali. Também perguntei do seu nome, né? E esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos de Deus, o Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muito tempo foi destruída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Salomão. Né? Uma resposta respeitosa, não é? Ele declara aqui que não houve assim uma guerra. Não, ele foi lá saber educadamente e recebeu uma resposta educada. A resposta educada sempre ganha, sempre ganha. Às vezes a gente quer gritar, falar mais alto como se fosse resolver o problema, né? Intimidar, talvez. A resposta branda desvia o furor, diz a palavra, Salomão. Então eles foram super educados, a gente tem que aprender a dar respostas boas, né? A gente tem que dar respostas para não ferir o nosso amigo, nossa amiga, até o inimigo. Não precisamos disso. Por que é que eu, sendo uma pessoa que tem Deus no coração, vai nesse momento dar uma resposta dura? Você pode perder alguma coisa se você der uma resposta dura. Então, brandura, calma, tranquilidade nessa hora são muito importantes. Bom, eles deram essa resposta, mas depois que nossos pais, aí eles foram, olha, a resposta continua. Vejam aqui como eles foram honestos. Mas depois que nossos pais provocaram a ira de Deus dos céus, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor. Foi um castigo, não é? Porque ele veio avisando, que destruiu a casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, no reinado, o rei da Babilônia, Ciro, rei da Babilônia, porque Ciro, o Pérsia, a Medo-Pérsia conquistou Babilônia, ele era o rei de tudo. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que essa casa de Deus se edificasse. Também, 70 anos depois, essa história, né, acontece mais ou menos 70 anos. Também os utensílios de orar, ele fala tudo. Eles deram, o decreto dizia que os utensílios tinham que ser devolvidos, não é? E eles deram muitas coisas, tal, vai explicando isso e tá bem. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa, qual está em Jerusalém, e daí para cá estão edificando, sem estar acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, que coisa, né? A gente vê aqui uma pessoa equilibrada. Se parece bem ao rei, sabe pedir, né? Sabe conversar. Que se busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade, haver uma ordem do rei Ciro para edificar a casa de Deus em Jerusalém, e sobre isto nos faça saber o rei qual é a sua vontade. Tudo certinho aqui, maravilhoso. A carta foi bem, não é? Foi honesta, não foi parecida com a carta dos filhos da Samaria, né, os adversários, como diz aqui a Bíblia, no capítulo 4, uma carta assim, foi preparada para que eles parassem a construção. Deixou a construção continuar e disse: o rei não poderia dar uma olhada aí e tal, não seria bom para eu saber o que fazer? E o rei fez isso vai ser contado no próximo capítulo, amanhã. Mas você veja aqui uma série de circunstâncias e várias lições para a gente aprender aqui. Primeira lição, está tudo parado, aí vem os profetas e dizem para os líderes que estavam ali em Jerusalém, para que dessem continuidade à construção. Pararam a construção, claro, com medo, começaram a construir suas casas e a casa de Deus ficou largada. Então, na realidade, os profetas dizem: a primeira casa de Deus, vamos lá, não vamos desistir disso fácil. As investidas do diabo são constantes
Isso acontece na minha vida, na sua, sempre para desanimar. O desânimo é a maior arma que o demônio tem para nos afastar de Deus. Desânimo, da vida, de tudo. Mas num coração grato, o desânimo não pega. A gente olha para cima e adora a Deus pelo que Ele é e louva-o pelo que Ele faz. Isso é um coração grato. E o diabo usou bem essa situação toda aqui para que Israel, Judá no caso aqui, não fosse o berço do nascimento do Messias. E toda essa estratégia que ele tomou ali, reis bons, reis maus, toda essa estratégia tinha um objetivo: não permitir que o Messias nascesse, não permitir que Deus cumprisse a sua promessa, vindo à terra para salvar o homem. Então, todo esse enredo, toda essa situação para destruir, um golinho aqui, para destruir a possibilidade do Messias nascer. E ele veio fazendo isso por séculos. Quando Jesus foi nascer, não nasceu, ele deu a ideia para que Jesus fosse morto bem pequenininho, com a ordem de Herodes. Jesus nasceu, Jesus morreu. Havia anjos do mal tentando segurar a pedra para que Jesus não ressuscitasse. E depois disso, o trabalho dele é correr atrás da gente, para não permitir que o Messias nasça no nosso coração. Esse é o trabalho dele. E vai usar as mesmas artimanhas. Você pode ver, nós estamos vendo as artimanhas dele, mentira e tal, um jeito assim, meio esquisito. Ele usa o mesmo jeito hoje para combater as nossas decisões e privar o ser humano de que seu coração seja uma manjedoura, onde Cristo nasça. Onde vamos ser crucificados com Cristo e Ele vai viver em nossa vida e nós não vamos mais viver. É esse o trabalho dele. E aqui uma pessoa vem, o governador da além do Eufrates, e faz essa composição honesta. E o capítulo 6 amanhã vai dizer o que vai acontecer. Vai acontecer coisa boa, a gente já sabe, né? Que o templo foi reconstruído, eu já falei aqui. Esse capítulo 6 é bem bonito e entra em ação Dario. Deus usa o rei Dario. Sempre usa até uma jumenta, usou o rei, usou Ciro. Deus usa elementos, pessoas para poder cumprir o seu propósito. Deus tem um propósito. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor tem um grande propósito para a nossa vida, que é nos entregarmos a Cristo Jesus como nosso Salvador. Então, eu vou lhe pedir nesse instante que o Senhor abençoe as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, e deve haver entre elas muitos que ainda não fizeram essa entrega no coração, do coração para Jesus Cristo. Que seja um começo hoje para avaliar essa situação, que abram a porta, uma fresta da porta. O Espírito Santo vai entrar e vai trabalhar no coração de cada um deles. Que o Senhor possa nos abençoar neste dia, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã o capítulo 6, então o desdobramento dessa carta que o governador Tatenai, nomezinho difícil, né? Que ele escreveu para o rei Dario. Espero você amanhã. No capítulo 3 do livro de Esdras, encontramos o início da reconstrução do templo após o retorno do cativeiro babilônico. No capítulo 4, a reconstrução foi paralisada e a razão é a oposição dos vizinhos dos judeus. O capítulo 5 descreve a retomada da construção depois de 15 anos de paralisação. O povo judeu, embora livre do exílio babilônico, neste período estava sob o domínio persa, por isso precisava de autorização legal. Neste capítulo, encontramos inimigos enviando cartas ao rei Dario na tentativa de embargar a obra novamente. No meio deste caos, o verso 5 revela que por detrás das cortinas, o sobrenatural estava no controle de tudo. Veja.
Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Deus estava observando tudo o que acontecia na história de seu povo. Ele não estava indiferente aos problemas que eles enfrentavam. Na hora certa e da forma certa, ele agiria. Isso nos mostra que na vida do cristão, a presença de dificuldades não é sinônimo de ausência de Deus. Me lembro da cena de um pai que estava ensinando o filho a andar de bicicleta. Logo no início, ele segurava na parte traseira, enquanto seu filho dava as primeiras pedaladas. Porém, depois de alguns metros, o pai soltou a bicicleta para que o menino andasse por conta própria. De repente, a bicicleta cambaleou e quando o menino iria cair, o pai novamente o segurou com suas fortes mãos e calmamente lhe disse: "Calma, filho, eu estou de olho, não vou deixar você cair." Sabe, às vezes imagino Deus agindo da mesma forma comigo. Existem ocasiões nas quais a vida parece sair do controle e eu, assustado, não sei onde me apegar. Então me lembro que Deus não tira os olhos de seus filhos. Quando mais precisamos, suas mãos sempre nos aparam.